Bom, continuando aí, então, o número de elementos de uma união. Essa vai ser rapidinho, tá? Essa parte vai ser rapidinho, que eu vou falar só sobre esse detalhe. E depois vou resolver um exemplinho, que nem tá aí, mas só para ilustrar. Vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, vamos denotar N de A como sendo o número de elementos de A e N de B como o número de elementos de B. Então, o número de elementos da união, a união B, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Ok. Isso é fácil da gente perceber, né? Eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B, tá? Quando eu faço a soma do número de elementos de A com o número de elementos de B, essa parte aqui da interseção, tá? A gente soma duas vezes. Quando eu conto os elementos de A e conto os de B também. Então, os elementos que estão aqui, eu conto duas vezes. Então, eu tenho que excluí-lo, né, dessa soma uma vez. Por isso, a gente diminui uma vez o número de elementos da interseção. Essa propriedade ela é muito usada em probabilidade, para a gente considerar eventos excludentes, né? A probabilidade de ocorrer eventos que são excludentes ou não excludentes. Eventos excludentes são aqueles que não podem acontecer simultaneamente. Se acontece um, não pode acontecer o outro, tá? Agora, eventos que não são excludentes é que podem acontecer simultaneamente. Então, aí, essa é uma propriedade muito utilizada na teoria de probabilidade, que é calcada totalmente em teoria de conjuntos, tá? Agora, e se eu tiver três conjuntos, A união B, união C, né? Eu poderia fazer essa dedução, o número de elementos de A, união B, união C, eu posso, né, fazer da seguinte maneira, algebricamente, né, separando assim, por exemplo, A união B, união C. É como se eu estivesse considerando aí a união de dois conjuntos, do A com B, união C. E aí depois lá no meio eu tenho que abrir, né, a minha fórmula. Vai ficar bem trabalhoso. Depois vocês podem até tentar fazer isso como exercício. Eu prefiro utilizar o raciocínio, né, óbvio da situação. Então, olha só, eu tenho aqui um conjunto A, tenho aqui um conjunto B, e vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto C. Tá bem? Quando eu faço... acho que vai emendar aqui. Não tem problema. Faço... Vou botar um tiro aqui. Pronto. Aí, quando eu faço número de elementos de A união B união C, né? Logo de início, de cara, a gente vai simplesmente somar o número de elementos de A com o número de elementos de B com o número de elementos de C. Com o número de elementos de C, tá? Natural isso, né? Igual a gente fez lá com dois conjuntos. Só que, quando eu somo o número de elementos de A com o número de elementos de B, de novo, eu somo duas vezes a interseção deles, né? Então, eu tenho que descontar uma vez a interseção. Então, eu vou subtrair, né, o número de elementos de A interseção B, todas as interseções possíveis, número de A interseção C e B interseção C, tá? Ok, mas percebam o seguinte, o que aconteceu com esse miolinho aqui? Esse miolinho eu somei 3 vezes, quando eu somei cada um desses números de A, de B e de C, eu somei 3 vezes. Porém, eu descontei 3 vezes, quando eu descontei cada uma dessas interseções aqui. Então, eu somei 3 vezes e descontei 3 vezes. Então, no final das contas, ele não foi somado, tá? Então, eu vou somar agora. Número de A interseção B interseção C. Certo? Então, assim, é uma fórmula longa. Nossa, decorar essa fórmula é complicado, porque é uma fórmula longa. Mas se você esquecer, é só fazer o desenhozinho e a gente deduz facilmente, né? Essa fórmula aí. Vamos ver um exemplo de aplicação dessas duas fórmulas? Isso cai muito em concurso, né? Que envolve raciocínio lógico. Olha só, eu até tinha copiado para cá já o exemplo. Olha lá. Por exemplo, em um grupo de 40 pessoas, 18 gostam de rock,
22 de sertanejo e 20 de funk. Além disso, 7 pessoas gostam de rock e sertanejo, 8 gostam de rock e funk e 5 apreciam sertanejo e funk. Aí eu pergunto, nesse grupo, alguém gosta dos 3 estilos? Né? E se for o caso, quantos? Então aí você vai ter o seguinte, vamos colocar rock, é o R, né? Vamos botar assim, rock é o conjunto R, rock, tá? Vamos botar F, funk. E vamos botar S, sertanejo. Sertanejo, tá? Bom, então, o que ele quer saber aí? Se algum gosta dos 3. Gostar dos 3 significa estar na interseção do conjunto das pessoas que gosta de cada um desses aí. Entendeu? Então, vamos usar a formulinha lá. N de R união F união S. Isso aqui é igual a quem? N de R mais N de F mais N de S. Pronto, somei cada uma dessas aí. Menos, tá? Agora eu vou fazer N de R interseção F menos N de R interseção S menos N de R não. De F interseção S, que a gente não tinha feito. Mais N da interseção de R interseção F interseção S. É esse aqui que eu tenho que saber. Agora vamos colocar os valores aí desses conjuntos, né? Do número de elementos de cada um desses conjuntos que foram dados no problema. Então, olha, num grupo de 40 pessoas. Esse grupo de 40 pessoas é a união de todo mundo. Então, isso aqui é 40, tem que ser igual a. Número de pessoas que gostam de rock, 18. Número de pessoas que gostam de sertanejo, 22. Número de pessoas que gostam de funk, que são 20. Né? Além disso, 7 gostam de rock e sertanejo. Então, rock. Tá, vamos continuar lendo, porque aí é que eu coloquei fora da ordem que está no texto. Número de pessoas que gostam de rock e funk. Rock e funk são 8. Então, menos 8, menos. Rock e sertanejo, que é o primeiro aqui, rock e sertanejo, cadê? 7. Menos. Por último, as pessoas que gostam de funk e sertanejo. Sertanejo e funk, menos 5. Mais o número de pessoas que gostam, esse é o que ele quer saber. Interseção F, interseção S. Tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. 18 menos 8 vai dar 10. Vai dar 10. Mais 20 vai dar 30. Menos 5 vão dar 25. Menos 7 vão dar... Me perdi. Eu vou fazer na calculadora que vai ficar mais fácil. Espera aí. Vamos lá. 18 mais 22, que a gente faz direto. Mais 20, menos 8, menos 7, põe lá, menos 5. 40. Boa, deu justamente igual ao lado de lá, tá? Então, significa que 40 é igual a 40 mais esse número de pessoas aí. R interseção F interseção S. Então, isso significa que ninguém gosta dos 3 estilos. Tá? Qual seria a situação do diagrama desse aí, né? Seria assim, ó. Assim. Vamos ver se eu consigo fazer. Peraí. Eu não posso. Assim. Tem que ter os 3 conjuntos, né? Entre eles tem que ter interseção, mas não tem que ter interseção. Não pode ter interseção dos 3. Então, seria uma situação assim. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui
rock, sertanejo, funk. Existe a interseção de rock com funk, existe a interseção de rock com sertanejo, existe a interseção de funk com sertanejo, mas não tem a interseção dos três, tá? Esses três conjuntos aqui não se interceptam, né? Essas três interseções. Tá bom, minha gente? Problemas parecidos com esse aí, vocês vão encontrar na lista de exercícios aí, vocês vão encontrar, ó, o número 9, vocês vão usar essa formulinha, número 8 também, e o número 5, tá? Outra possibilidade também é que quando tiverem as interseções, vocês podem fazer isso utilizando o diagrama, tá? Se for dado aqui, como por exemplo, nessa população aí, tá? A, B e C, aí aqui tem 5, tá? Consumidores que gostam da marca A e C, vamos botar assim, A, B e C. Gostam da marca A e C, né? São 28, mas já tem 5 ali, então aqui são 23. E assim vocês vão completando cada espaço desse aqui, e aí fica fácil depois responder as perguntas, tá? Também é uma outra maneira de resolver, até sem utilizar aquela formulinha lá, tá bom? Então, vocês têm exercícios bastante aí para fazer, né? Vou dar um tchau aqui para vocês. Um tchauzinho aqui para vocês. Tá bom, meu povo? Então, bom estudo aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem, me mandem WhatsApp, ou me mandem um e-mail, e aí eu respondo para vocês na boa, tá? Se muita gente perguntar muitas coisas iguais, aí a gente marca uma aula, ou eu gravo uma aula, ou a gente marca uma aula online aí do Google, né? Aquele Google Meet, e aí a gente pode fazer uma aula simultânea, né? Só de tirar dúvidas. Ou então eu gravo uma aula com as dúvidas que vocês me mandaram, tá bom? Bom estudo para vocês, tudo de bom aí, beleza?